Olá, amigos. Estamos de volta com mais um Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Hoje falaremos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu peço a você que assista esse vídeo até o final. E se gostar, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com mais amigos, para que outras pessoas possam também assistir, ok? Mas voltando ao assunto que mais nos interessa, a palavra de Deus. Paulo, em algumas de suas cartas, ele se apresenta como apóstolo. Mas nesta carta aos Filipenses, ele se diz servo de Cristo Jesus. E ele começa a carta da seguinte forma. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Alguns sugerem que, ao aplicar esse termo a si mesmo, Paulo podia ter em mente a prática grega frequente de se libertar um escravo ao comprá-lo para um dos deuses. Uma transação de negócios fictícia era arranjada e o escravo deveria pagar ao tesouro do templo seu preço de compra, dinheiro que ele havia poupado. O próprio Paulo diz que foi comprado pelo sangue de Jesus, assim como todos nós. Amém? Versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, isto é, Deus. O apóstolo espera que seus conversos lembrem-se sempre de que Deus é o autor da sua salvação. Assim como nós devemos lembrar que Deus é o autor da nossa salvação. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram. Paulo assegura aos filipenses que seu confinamento deu resultado positivo, resultou em bênçãos, em vez de prejuízos. Os filipenses deviam compreender que, pela providência de Deus, as provas estavam sendo utilizadas para fazer a pregação do Evangelho avançar e não recuar. Como ocorre com frequência, a ira das pessoas contrária à palavra de Deus termina por produzir glórias a Deus. Amém? 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Inveja e porfia, ou inveja e rivalidade. O apóstolo não menciona a causa da rivalidade. Mesmo em Roma, devia haver algum partido, um partido que tinha ciúmes da influência de Paulo. E supostamente a sua prisão era uma boa oportunidade para diminuir a influência de Paulo. Paulo estava aprisionado e eles tinham acesso ao povo, diretamente ao povo. Os opositores podiam até concordar com Paulo na sua doutrina, mas procuravam prejudicá-lo com inimizade. Como esses homens professavam pregar a Cristo, era difícil entender ou discernir os motivos deles. 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sempre me regozijarei. O regozijo de Paulo não era apenas momentâneo, não. Ele continuaria a se regozijar nos pregadores opositores, mesmo opositores, assim como se alegraria na pregação daqueles que faziam a obra de boa vontade. Versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Lucro. O cristão não tem nada valioso para perder diante da morte, mas tem muito a ganhar. Ele perderá tentação, provação, labuta, tristeza e ganhará na ressurreição a imortalidade. E ganhará na ressurreição a vida eterna. Amém?
30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu, que ainda é o problema dele. Combate. Do grego agon, uma competição. Expressão utilizada para competições atléticas entre gladiadores. Aqui se refere ao conflito entre inimigos da palavra de Deus. Os filipenses estavam enfrentando perseguições semelhantes às que sobrevieram sobre Paulo. Em Filipenses capítulo 1, Paulo saúda a igreja e deixa claro o seu amor pelos irmãos. Expressa alegria pela participação deles em seu sofrimento e os encoraja a perseverar em Cristo Jesus. É isso, irmãos. Essa atitude deve ser a atitude de todo cristão. É nosso dever encorajar nossos irmãos a permanecer firmes e fortes em Cristo Jesus e aguardar sua palavra até que o Senhor venha. Pense nisso e que Deus abençoe você e a sua família.